Abra a tua Bíblia no Salmo 139, por favor. Tem duas partes dele aqui que eu quero comentar um pouco com vocês. Mas vamos para o versículo de número 7. Aqui tem duas mensagens. A primeira delas está aqui, que ele diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol, a minha cama, eis que ali tu estás também. E se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Vamos dar uma parada aqui. É suficiente, embora tenha mais aí, ele vai falar de trevas, de deserto, vai falar de escuridão, vai falar de noite, vai falar de trevas. A questão aqui é o seguinte: é uma coisa só. Quando nós passamos a ter consciência de que Deus está em todos os lugares que existem, até a própria palavra de Deus, por exemplo, ela diz que no princípio a terra era o quê? Sem forma e vazia. Mas onde que o Espírito de Deus estava? No céu ou na terra? O que ele falava? O que a Bíblia diz que onde é que ele estava? Sobre a face das águas. Então ele estava ali. Não é que tinha ocorrido caos que Deus não estivesse lá. Deus estava. Quando nós somos capazes de ver Deus em coisas grandes, em coisas pequenas, em coisas dentro ou fora do que nós cremos, porque nada impede que Deus esteja em qualquer lugar. Quando nós somos capazes de compreender que Deus ele é único, não importa onde você estiver, onde você estará, onde você for, que aqui a temática é Davi estava dizendo, para onde eu esconderei e onde eu fugirei. Adão, por exemplo, fugiu. Ele não estava no lugar onde Deus sempre o achava, todas as vezes que Deus ia até ele. E ele tentou se esconder, mas ele conseguiu? A mesma coisa, irmão. Eu posso esconder da minha mulher um sentimento, eu posso reprimir um desejo, eu posso esconder um erro, uma falha, eu posso esconder qualquer situação. O pior é que Deus sabe. E tem uma coisa, além dele saber, ele ainda está lá ainda. Então, quando nós somos capazes de perceber que não existe lugar que Deus não vá, ou que Deus não entre, ou que Deus não esteja, a possibilidade da gente falhar é muito pequena, sabe por quê? Porque você não precisa estar diante dos olhos do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu pastor, do seu amigo. Você sabe que Deus está lá. É o que eu sempre falo, por exemplo. Quando uma pessoa ela é viciada, por exemplo, em pornografia, ela não vê pornografia na frente dos outros, a menos que sejam pessoas parceiras naquilo dali. A pergunta que eu faço, por exemplo, quando a pessoa vem falar comigo, diz assim, você teria coragem de ver na minha frente? Não, está doido? Jamais. Viria na frente do seu pai? Também não. Você abriria aqueles conteúdos na frente de sua mãe? Jamais. E por que você abre na frente de Deus?
que Deus está lá. Está lá no seu quarto. Está lá no seu carro. Está lá na sua sala. Está lá do outro lado do mar. Que você foi para lá. Não, eu vou para bem longe para ninguém ver. Ninguém vai saber que eu fiz essa peripécia. Ninguém, pastor, viajei, fui para outro canto, ninguém me conhece. Mas Deus estava lá. É o que Davi está aqui falando, para onde eu vou? Eu não tenho como fugir dele. Aonde eu vou, por isso que Davi também fala uma coisa no Salmo 51, que ele diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Agora, quem é que conscientizava Davi do pecado dele? Não é Jesus, não foi Jesus que falou que o Espírito Santo convence o homem do quê? Do pecado, do juízo e da justiça. Então, não era Deus que estava ali para fazer Davi. Como, por exemplo, irmão, será que foi do nada que aquele filho pródigo caiu em si? Lá no chiqueiro? Será que foi assim do nada? Deu um estalo? Não, Deus estava lá no chiqueiro também. Ninguém. Me parece, acho que é Jeremias 16, eu não me lembro muito bem dessa passagem, mas Jeremias disse o seguinte, que pode o leopardo tirar suas próprias manchas, assim é o pecador não pode limpar seus próprios pecados, só Deus pode limpar. Agora, o bom de tudo isso é que, às vezes, Deus está até lá onde o pecador está. Até o pecador só tem como sair de lá se for Deus que o tirar. Só que eu e você cercamos Deus e colocamos Ele só dentro da igreja. Porque dentro da igreja o lugar é o quê? Santo. Interessante, né? Por que Deus desceu lá no Sinai, que era uma montanha no meio do nada? E ele chega lá e diz assim para Moisés, o lugar que tu estás é terra santa. Porque onde é que é o lugar santo? O lugar santo não é no templo. O lugar santo não é numa igreja. O lugar santo é onde Deus está presente. E aqui Davi está dizendo, para onde que eu vou dele? Onde é que Deus está presente? Deus está presente, irmão, aonde eu reconheço Ele. Pode ser lá no leito do hospital, Ele está lá. Quem limita e diz e põe Deus aonde a gente quer que Ele esteja, somos nós não. Diga assim, eu não. Os religiosos. Porque o religioso, ele demarca o lugar para Deus poder estar. Jesus, por exemplo, o que ele falou acerca disso? Aonde estiver duas ou mais reunidas no meu nome. Onde é que ele está? Ele diz, eu estou lá no meio. Não precisa ser no templo. Pode ser em casa. Pode ser na rua. Pode ser lá no campo de futebol. Ah, mas no campo de futebol é que a gente espiritualiza demais, irmão. Quer ver uma coisa? Agora os caras morrem de raiva. Eu estava vendo um vídeo de um pastor que ele foi lá no baile funk no Rio de Janeiro. Está tudo jovem sem camisa. O pastor foi lá que ele foi orar pelo cara que estava fazendo um show lá. O cara soube que ele tinha chegado, que ele estava esperando ele descer para o camarim para orar com ele, atender ele, porque o cara pediu ajuda. Aí o camarada soube que o pastor estava lá, mandou chamar o pastor, e para o pastor dar uma palavra para aqueles jovens ali, porque ele falou, eu sei que aqui é um lugar que esse jovem pode estar tudo endemoniado, mas não é um lugar propício para pregar a palavra de Deus, mas eles precisam de ajuda também, igual eu. Se o senhor pode ajudar eles. Aí os outros vão falar assim, mas quando o cara vai lá naquele lugar? Você quer fazer de Deus igual o gênio da garrafa, irmão? Pôr ele dentro da garrafa e tampar ele? E ele sai só quando você destampar? Puf, ele sai. O que você precisa? O que você quer? Eu carrego ele. Ó, aqui eu vou tirar o senhor para o senhor poder ver. Não, meu irmão. Ninguém pode conter Deus. E quando eu tenho a consciência de que Deus está em qualquer lugar,
aonde eu for, aonde eu estiver, isso mudará radicalmente a minha maneira de ver Deus. Por quê? Porque em tudo que eu for olhar, eu vou ver. Eu, por exemplo, eu amo a natureza. Quando tem um pôr do sol, o sol está se levantando, eu até paro. Se eu estiver na estrada, eu paro o meu carro, eu fotografo. Eu não publico, mas eu tenho guardado comigo. Eu passo num lugar bonito, né, uma cachoeira, uma montanha, alguma coisa que chama minha atenção. Eu paro, fico vendo, né, lembrando até daquela canção, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Por aí vai, né? Então eu estou olhando. Aquilo que você vai olhando, você vai vendo Deus nas pequenas coisas. Às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa sem braço, sem perna, igual aquele irmãozinho lá da Austrália, né? Filho de pastor, que pensou assim, para que eu nasci, para que eu vim no mundo? Só esse pedaço de gente. Aí você vê que dali o camarada nada, o camarada prega, o camarada ganha mais alma do que quem tem braço, perna, é normal. O que é que eu vejo aquilo? Eu vejo Deus. Quando eu olho, o que é que eu vejo? Eu não vejo um homem deficiente, eu vejo Deus. Quando a gente é consciente de que o lugar não limita a Deus, a gente é capaz de olhar para as coisas, até porque tudo foi criado por Ele e tem a sua digital. Tudo. O homem pode ter mudado, pode ter modificado, pode ter feito o que pretendeu fazer, mas ninguém muda a Deus. Se eu tiver essa consciência de que eu posso estar em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer dificuldade, em qualquer luta, em distância, não tem problema. No mundo espiritual não há distância, irmão. Deus estará naquele lugar onde eu estou, onde você está. E onde você está, você vai ter o quê? Você vai ter paz. Você não vai sentir medo. Você não vai ter falta de nada. Você não vai ficar inseguro. Por quê? Você sabe que Deus está ali. Que Ele não vai, Ele não te deixou, Ele não te desamparou, porque você está num lugar estranho, ou porque você está num lugar complicado, ou porque você está num lugar difícil. Uma vez eu pedi a um pastor, não foi nem eu não, o missionário mandou a gente deixar a nossa igreja, deixar uma pessoa tomar conta, e nós ficamos um mês dentro de um trabalho para fazer uma melhorada na alma, na vida. Ficamos um mês orando, estudando, e foi até legal, foi até bom. O pessoal disse que era uma reciclagem, né? Só que a reciclagem, irmão, é lixo. A gente não é lixo. Bom, Paulo falou que nós somos a escória. Mas nós ficamos ali para poder, né, dar uma melhorada na vida, perceber algumas coisas. Nós ficamos lá um mês, orando, buscando a Deus, né, escutando, aprendendo, buscando a Jesus. Tudo bem. E ficou um pastor no meu lugar. Quando eu voltei, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim: pastor, se o missionário mandasse o senhor ir para outro lugar onde nem tem igreja, para o senhor abrir uma igreja lá, o senhor iria? Eu falei, iria. E se ele mandasse o senhor ir para um lugar onde tem uma igreja, mas está com um baita de um problema, para o senhor o senhor tem hoje uma igreja formada aqui, uma igreja que já estava ali funcionando, que não tinha problema quase naquele lugar, que era lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, uma igreja tremenda que eu tive ali, que Deus deu ali para a gente, que eu não tive não, tudo é de Deus. E Deus me deu a oportunidade de estar ali naquele lugar. E eu fui dizer para ele, eu iria.
Ele falou assim, o senhor tem medo de ir para algum lugar? Eu falei, tem. O senhor tem medo? Tem. Para onde? Onde Deus não estiver. Porque se Deus estiver lá, o lugar não é o problema. E não tem lugar que Deus não vá. Onde você vai, você chega lá, Deus já foi na sua frente, porque o lugar não impede Ele de estar lá. Por isso, tenha a consciência no seu coração de que onde você estiver, Deus sabe que você está, porque Ele está lá no lugar, e você, por mais que esteja longe do destino atual onde você se encontrava, você está longe daquele lugar, mas Deus está vendo lá para onde você foi. E Ele está lá naquele mesmo lugar também, como Ele estava lá no outro de antes. Por exemplo, a gente no tempo de Jonas, a gente entende que Jonas, por exemplo, achava que ele só podia orar no templo, mas quando deu 3 dias ele ia morrer no ventre do peixe, ele orou lá mesmo, não foi? Para que lado estava o templo? Ele não sabia. Mas para que lado estava Deus? Estava dentro do peixe com ele. Ou não estava? Da mesma forma que Deus estava com Jesus dentro do sepulcro. No 3º dia tirou ele para fora. Né, irmão? Da mesma maneira, meu filho. Não muda, não. Então, quando eu tenho essa consciência de que o lugar não impede que Deus me veja, não impede que Deus esteja comigo, eu vou andar de uma forma diferente. Jó, capítulo 5, versículo 23 e 24, Jó falou uma coisa interessante, que é baseada em cima disso daí. Ó. Jó, capítulo 5, não foi nem Jó, não, foi o Elifaz. Ele faz as ondas, ele faz o mar, ele faz o vento, né? Acho que é isso, Jó 5, 23 e 24. Gente, eu acho que eu anotei esse negócio errado, nesse versículo inglês, não. Não. Eu vou ler aqui para você, que depois eu vou procurar aqui. Eu já passei dos 50. Mas eu vou ler para você. Não, é esse aí mesmo, filho. Deixa esse aí, põe aí. Deixa eu ver. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E o que mais? E saberás que a tua tenda está em quê? Em paz. E visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Oh, glória! Olha que interessante. Diga assim, nada me faltará. Quando a gente olha para isso aqui, a gente pensa assim, não vai faltar dinheiro, não vai. Quando fala nada, nada é nada, irmão. Não vai faltar amigo para te apoiar, mas não vai faltar traidor para te trair. Vai ter os dois. O traidor para te trair é para saber se tu é crente mesmo e vai permanecer crente depois de traído. Não vai faltar, não. Vai trair. Vai ter gente para te ajudar e vai aparecer gente para atrapalhar. Vai ter os dois. Você já viu que às vezes até dentro da sua casa tem gente que te ajuda e outros que te atrapalha? É para não faltar nada. Tem gente que te apoia e tem gente que te abandona, não é não? É ou não é? É para não faltar nada, irmão. Nada te faltará. Jó não tinha perdido os 10 filhos? Não tinha perdido os seus bens? O que não faltou na vida dele foi confusão, mas também não faltou na vida dele milagre, porque ele não teve mais 10 filhos, não recuperou toda a sua riqueza e não recuperou toda a sua saúde. Pois é, não perdeu a saúde, não faltou doença, mas também não faltou cura. A cura veio também.
O problema é que os crentes, quando falta o que eles querem, eles pensam que Deus não vai dar o que está faltando. Falta nada, irmão. É engraçado que diz assim, ó, porque até com as pedras do campo você vai ter aliança, e os animais do campo estarão contigo. Uau! Estranho esse negócio de animal do campo, né? Podia ser os animais de casa, a gente já não quer. O do campo, então, irmão, esses animais do campo, ele diz, vai estar com você. Você vai ter uns probleminhas, uns negocinhos, uns bichinhos atrás de você, futucando você, criando encrenca para a tua vida, confusão. Vão estar contigo. Agora, o que ele diz no versículo 24? Ele pega e diz, ó, saberás que a tua tenda está em paz. Você vai ter essas adversidades, como diz assim, ó, é legal, o pastor Jaime falou assim comigo, você vai ter umas lutinhas lá, olha só, é até no diminutivo, uma lutinha. Aí, quando você quer ser só umas lutinhas, você também só tem umas vitóriazinhas. Agora, quando você tem umas lutonas, aí é umas bençonas, irmão. Então saberás que a tua tenda está em paz. Ou seja, meu filho, se Deus está lá onde você está, toma teu banho, beba tua água, assa a tua picanha, ou toma teu leite desnatado, faz o que você tem que fazer, deita, dorme, amanhã é outro dia. Fique em paz. Por quê? Porque Ele vai visitar a sua habitação. Pode passar um dia, pode passar 2, pode passar 3, Ele vai chegar lá, Ele vai estar lá. Ele vai contigo, Ele não deixa nada faltar. Lembra que Ele não deixa nada faltar. Ué, Jesus não estava lá pregando para os caras estavam tudo com fome, o povo não estava com fome. Jesus mesmo falou assim, ó, nós temos que dar comida para eles, porque eles estão com fome. Ué, não faltou comida? Faltou ou não faltou? Faltou. Aí Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Ele foi lá ver quantos pães. Aí ele pega os pães, também não faltou milagre. Faltou, gente? Mas estava faltando pão. O povo estava com fome. O próprio Senhor falou que estava com fome. Então estava faltando. Aí o pão que pegaram lá, ele foi lá, multiplicou, fez o milagre acontecer. Às vezes ele deixa faltar, para ver se você é capaz de acreditar no milagre. Olha para cá. Mulher tem coragem, não tem? Só as mulheres da igreja, diga amém. As que estão acordadas, diga amém. As que dormiram, diga graças a Deus. Mulher tem coragem, não tem, irmão? Mulher tem coragem demais. Ainda bem que a minha está ali dentro. Vamos falar uma coisa aqui só das mulheres. Você vê que às vezes as mulheres têm tanta coragem que briga até com Jesus. Você não vê Marta falando assim, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor tinha que ter vindo quando eu mandei chamar, agora não dá mais. Nossa, irmão, sabe com quem ela estava? Imagina se fosse eu. Eu entendi porque que às vezes tem umas pessoas que botam o dedo na cara da gente. Irmão, esculhamba com a gente tudinho. Tem umas pessoas que têm coragem, cara. Olha a coragem que ela teve de falar com Jesus. Aí Maria chegou lá também, não deixou para trás não. Já que a minha irmã é tudo do mesmo sangue. Não pode negar a raça. Maria chega e fala, se o senhor tivesse chegado aqui antes, se o senhor tivesse aqui, quando a gente mandou chamar, ele não teria morrido. Foi por causa do senhor que ele morreu. Claro que ela não estava falando isso, né, irmão? Eu que estou colocando essas palavras. Mas o sentido é esse. Ela está dizendo, o senhor falhou com a gente. O senhor não veio quando a gente chamou, não. Bom, Lázaro morreu, não morreu? Mas ele também não ressuscitou? E Jesus deixou de propósito. Sabe por quê? Porque Jesus, recebendo o recado, ele ainda ficou mais um dia no lugar para acontecer exatamente igual aquilo. Mas ele só não mandou avisar nem Marta nem Maria. Como às vezes ele não manda avisar nem eu nem você. Mas ele vai lá.
E na hora que ele chegou, é que é a hora da coisa acontecer, irmão. Não é na hora que você imagina, ou que você pensa, ou que você acha. É na hora que ele chegou. Jó não está dizendo, ele visitará. Jó não, foi ele faz. Ele não vai visitar a tua tenda. Ele não vai vir, fica em paz na tua casa. Você é capaz de ficar em casa quando tudo está fora do lugar? Marta estava em paz? Maria estava em paz? Não, as duas estavam chorando, meu filho. Horrores. Porque Lázaro estava morto. Mas Jesus chegou lá. Ou seja, Jesus chegou lá e ressuscitou Lázaro. Elas ficaram perturbadas por conta delas. O conselho de Deus é, bota um sorriso no rosto, acalma teu coração, porque a solução já está aí. Fica em paz. Você fica perturbado, o que é? Aumenta o cortisol, levanta o colesterol, aumenta a diabetes, né? Vai um monte de troço aí, ainda fica indo nervoso. E fica gritando com os outros, brigando com o pastor, criando encrenca com os irmãos, perdendo a paz. Não, irmão, calma. O Brasil é nosso e Jesus também. Acalma teu coração. Se eu pudesse falar com sua alma, eu diria, tenha calma, logo vai passar. É o que ele está falando aqui, ó. E saberás que a tua tenda está em paz. Não fique em pânico. Você é crente, Deus está na sua casa. Embora você não sinta, embora você não veja, embora você não perceba, a sua casa não é o inferno, é a habitação de Deus. E Deus está lá. Mas se ele está aqui, por que ele não faz? Para com essa zoeira, irmão. Para com essa coisa, fica em paz. Fica tranquilo. Jesus não falou com Marta, eu não te disse. Se tu creres, tu não verás a glória. Marta, eu falei com você. Para que Marta chorou, irmão? À toa. Para que Marta ficou triste, irmão? À toa. Para que Marta ficou perturbada, irmão? À toa. Para que você está ficando perturbado, irmão? À toa. À toa porque Jesus já está cuidando da tua situação. E não se esqueça, não vai te faltar nada. Essa é a parte mais gostosa. Não vai faltar alegria, também não vai faltar tristeza. Não vai faltar motivação, também não vai faltar desânimo, não. Vai ter gente que vai vir te desanimar. Gente que fala com você assim, isso não tem jeito, não adianta. Isso não muda. Você está perdendo seu tempo. Aí vai ter outro que vai chegar, não, irmão, se é o diabo, esses que são os melhores, irmão. Se é o demônio, está lhe enganando. E às vezes você prefere ouvir o outro que está desanimando. Não, o fulano tem razão. A fulana tem razão, porque é complicado demais. Nossa, se tivesse que resolver, já tinha resolvido. Já tinha dado certo, tudo ia mudar. Então, fique em paz. Se você não pode fugir do Espírito de Deus, se você não tem lugar onde você vai que Deus não entre, que Deus não esteja, que Deus não vá, então fique em paz. Agora não vai fazer besteira, né, para Deus chegar lá depois para consertar as tuas arruaças, né, meu filho? Ele está mandando ele ficar em paz, não é ficar fazendo o que não deve, não. Ele vai visitar a habitação e não vai faltar nada. A outra parte desse salmo, pula lá para o finalzinho dele. Nós lemos até onde? Deixa eu falar aqui com você, que até o 10, né? Foi 10 ou foi 11? Não, pula lá para o 16. Ele diz assim, ó. Os meus olhos viram o meu corpo, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos!
quão grande é a soma deles. Se contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estão contigo. Então veja bem, Davi disse que Deus viu ele ainda quando nem existia um corpo formado. Deus já tinha visto, Deus já tinha escrito e já tinha um plano ou um projeto ou um objetivo para aquilo que nem ainda havia se formado, que era Davi. Quando Deus me fez e fez você, foi da mesma forma. Onde é que está escrito? Davi diz, está escrito no teu livro. No livro de Deus, nas Escrituras Sagradas, está escrito o destino que Deus colocou para aquilo que ainda estava informe. Deus já tinha feito o caminho, Deus já tinha feito a direção, Deus já havia feito o rumo que eu e você devemos tomar, como de Davi também. Como é que Davi saberia o que Deus tinha para ele? Se ele fosse consultar e ver o livro. Pegue a Bíblia, irmão. Quando você, por exemplo, não souber o que fazer, pegue as Escrituras. Deus sabe para que Ele te fez, para que Ele te fez nascer nesse tempo, nessa época. Ô pastor, mas que dificuldade, nasci errado, porque eu nasci numa família pobre. Não, nasci numa família totalmente sem condições. Pois é, Davi também, né? Onde é que Davi estava? Davi achava que ele tinha nascido para ser pastor e viver lá atrás das ovelhas no rebanho de seu pai. Mas no livro de Deus, havia Deus planejado que Davi seria o quê? Que Davi seria rei. Como é que Davi descobriu isso? Ele não teve outro meio de descobrir se não foi no livro de Deus. Porque quando ele nasceu, Deus já tinha projetado o que ele seria. Pastor, então o senhor está falando que eu já nasci predestinado? Não, irmão. Você não nasceu para ser o que você está sendo. No livro de Deus, ele colocou o que é para a gente ser. Porque ele não colocou lá, esse aqui vai sofrer, esse aqui vai pagar o milho que o bode comeu. Esse aqui vai sofrer igual um papagaio despenado na chuva. Não, esse aqui vai ser legal, esse aqui vai ter paz, esse aqui vai ter alegria. Descubra no livro que ele escreveu acerca de você. Descubra o que ele projetou para você e viva. Foi isso que fez Davi se tornar um rei. Foi isso que tirou Davi de trás das malhadas. Foi isso que fez Davi se tornar um homem segundo o coração de Deus. E quando Deus precisou de alguém igual àquele coração que Davi havia se tornado, porque Davi consultou o livro de Deus e trouxe o que Deus deu para ele, colocou no seu coração e passou a viver na sua vida, quando Deus precisou de alguém, ele só achou um camarada, que foi Davi. Por isso que o Salmo 89, 19 diz, em visão falastes ao teu servo. Achei a Davi. Então Deus achou ele. Por quê? Porque ele tinha achado Deus. Se Deus ainda não te achou, é porque você ainda não encontrou ele. Aonde é que eu vou procurar? Na igreja? Não, irmão, vai nas Escrituras. Vai no livro dele. Procura o plano que ele tem para a sua vida. Procura o plano que ele tem para você.
Ele tem. Antes de você nascer, quando você estava informe no ventre da tua mãe, até teu nome ele já sabia qual seria. O que era para você poder fazer, ele já sabia o que era que você nasceu para poder fazer. Agora você pode estar longe disso, você pode estar distante disso. Por quê? Porque você não consulta o livro, você consulta sua mente, você consulta seu passado, você consulta seus pais, você consulta o estranho, mas você não consulta Deus. Se Davi consultasse até mesmo seu pai, porque para quando o Samuel chega na casa de Davi, para ungir Davi, nem Samuel sabia quem era, que era o camarada que Deus escolheu. Quando Samuel chega lá, o Jessé passa os filhos que estavam presentes em casa, Jessé passou todos eles. Samuel falou, não é esse, não tem mais nenhum, não. Não tem um, mas ele está lá atrás das ovelhas, esse aí não tem jeito, não tem aparência de rei. Você vê ungir um rei. Rapaz, esse lá só serve para ser pastor, cara. Ele está fedendo ovelha, fedendo bode. Ele fede cocô. Você vai querer? Não. Será? Traz ele, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Quero falar para você que Jesus preparou um banquete e ele está esperando você para poder sentar na mesa para servir o banquete. Está faltando você. Porque o pai de Davi não acreditava que seria ele, não. Os irmãos dele, quando Davi chegou lá, já ungido como rei, pelo profeta Samuel, os irmãos de Davi falaram, volta e vai ficar com as ovelhas. Você largou aquelas ovelhas com quem? Você tem que cuidar de ovelha, rapaz. Você vem pagar para quem, xerido? Pois é. Mas Davi sabia que o livro fala mais forte e fala que é certo. Os irmãos de Davi não acreditavam nele, mas Deus acreditava em Davi. Às vezes as pessoas não acreditam em você, mas Deus acreditou e acredita em você. E isso é suficiente, acabou. O resto é conversa do capeta, irmão. Vai para o livro. Vê o que é que o livro fala de você. Porque está escrito lá. Antes de você nascer, a sua trajetória está lá. Onde você chegaria, o que você faria, como é que seria você. Está tudo lá. Vai lá para o livro e descubra. Leia lá. Ele escreveu antes de você nascer. Tudo sobre você. Só não vive quem não quer.